perimenopausa e menopausa. A menopausa é quando você fica 1 ano sem menstruar, totalmente, não menstruou nem um mês, 1 ano sem menstruar. E a perimenopausa pode começar anos antes disso. E aí as mulheres atribuem muito esses anos anteriores ao estresse. A menopausa também causa alterações do ponto de vista cerebral. E o que é que acontece? Quando o estradiol começa a cair mesmo, a questão do desequilíbrio que a gente falou, daquela montanha russa, a mulher passa a ficar mais irritada, passa a ter mais labilidade emocional. Um dia ela tá super feliz, no outro dia ela tá super para baixo. Muitas mulheres às vezes já vêm de alguns profissionais, né, que às vezes falou, isso é normal, porque a gente vinha muito de escutar antigamente, né, a gente sabe que não é. Então acho que vai muito essa questão aí da escutativa do profissional. Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curte esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre perimenopausa e menopausa. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto no podcast de hoje, eu estou com a doutora Viviane Vendramini. Ela que é ginecologista há 17 anos, com especialização em sexualidade humana, menopausa, emagrecimento e cirurgia íntima. Também estou aqui com a doutora Kiara, ela que é endocrinologista, com ênfase em obesidade e endocrinologia feminina. Gratidão, né, doutora Viviane, pela segunda vez aqui no Natcast. Doutora Kiara, primeira vez, quero agradecer, né, vocês por estarem aqui para a gente falar sobre esse tema, né, aí para as mulheres, que está cada vez mais em alta, e trazer essa consciência, né, para essas mulheres. E eu gostaria que primeiro vocês se apresentassem, né, falassem um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês. A gente vai começar com a doutora Vivi, que já tá aqui no Natcast, já sabe, né, como funciona mais ou menos. E então vamos a gente focar começa um com assunto ela, bem né? interessante, que as Sim. mulheres cada vez mais jovens estão aí entrando numa fase mais difícil, né? Vamos considerar. Eu sou a doutora Viviane Vendramini, sou ginecologista em São Paulo. E normalmente eu comecei minha carreira há uns anos atrás pensando como que eu posso ajudar essas mulheres. Então eu fui caminhando aos poucos. Então eu fiz desde a sexualidade humana para entender essa parte sexual, sexualidade feminina em si. Depois eu consegui ir para a área da psicologia para entender psicodrama. Eu fiz a parte também de reprodução humana para ver essa parte da mulher em si, a área de fertilidade. E eu fui vendo que a necessidade do consultório foi muito mais que isso, não eram só setores e períodos da vida da mulher. Sim. E eu comecei a lidar com uma realidade que as mulheres estão cada vez mais jovens tendo alterações hormonais. Eu falei, não, vamos melhorar a saúde dessas mulheres, e dessa maneira a gente começa a infiltrar mais nesse mundo feminino. E aí a minha paixão pelos hormônios, entender de uma maneira geral, não só a questão feminina, corpo, fisiologicamente, mas a questão emocional também, né? Mente das mulheres, converso muito com elas, que é o principal, é a causa. Assim, a causa muitas vezes não está numa alteração hormonal. Estou cansada, estou entrando na menopausa? Não, a gente tem que ver um contexto, a gente tem que tratar a causa dessas mulheres, que esse mundo que exige cada vez mais das mulheres, né? Ela tem que tomar conta, é um trabalho que ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem a casa, né? Tem o parceiro. Então, eu digo assim, é mais função para as mulheres. E a gente acaba abraçando, esperando que as coisas se resolvam para ontem, né? E quem convive com a gente, às vezes, não é para ontem. Depois eu vejo, é para amanhã. Isso cria o quê? Ansiedade, porque ninguém consegue ter controle de resultado, a gente só consegue ter controle do processo. E isso é uma das principais causas, a ansiedade do mundo de hoje, que leva a estresse. E aí, são as doenças, fala assim, aí o estresse começou a surgir, é uma doença recente, vamos pensar assim, mas que está causando muito transtornos e antecipando muita questão hormonais nas mulheres. Sim. Doutora Kiara, se apresente aí também para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você. Olá, eu sou Kiara, sou endocrinologista.
Eu digo que esse tema de obesidade e menopausa foi me escolhendo no consultório. Eu comecei a atender muitas mulheres que vinham para mim porque durante a menopausa não se reconheciam mais, notavam mudanças no corpo e foi me dedicando a estudar cada vez mais essa área, buscando entender o que acontecia nessas mulheres, como é que eu poderia ajudar a passar por essa fase, porque a gente sabe que todas nós vamos entrar na menopausa e pela idade que a gente está entrando, a gente vai passar 30, 40 anos no pós-menopausa. Então, a Uhum. gente tem que procurar chegar nessa fase com saúde, passar essa fase bem, porque a gente vai vivenciar muitos anos de menopausa e a gente tem que estar bem para viver essa nova fase. Essa fase. Então, eu procurei estudar bastante sobre isso, integrar na minha área e promover uma qualidade de vida melhor para essas mulheres. Sim. Quando a gente fala, né, doutora Vivi, na questão da perimenopausa, a mulher, ela entra muito na questão de não se reconhecer mais, né? O corpo, ai, meu corpo tá mudando, eu não me reconheço mais, o humor tá mudando, eu não me reconheço mais, né? Como que isso pode afetar aí também essa parte da autoestima da mulher? Na verdade, uma das coisas que tem que deixar claro, que elas sempre estão na dúvida. Ah, estou cansada, minha memória está ficando ruim, meu corpo está mudando. Será que eu estou entrando na menopausa? Só deixar claro que a menopausa é quando você fica 1 ano sem menstruar, totalmente, não menstruou nem um mês, 1 ano sem menstruar. E a perimenopausa pode começar anos antes disso. E aí Uhum. as mulheres atribuem muito esses anos anteriores ao estresse, à rotina. Então a gente tem que, elas começam a vir, ai doutora, eu tô sem energia, eu acordo sem energia, eu durmo 9, 10 horas, parece que eu não dormi nada, já acordo cansada, durante o dia tenho um sono insuportável à tarde, nada rende, minha memória está mais lenta. E às vezes são situações, detalhes do nosso dia a dia, que a mulher, atribuindo ao estresse, às vezes ela nem vai procurar o médico. Quando ela vai no ginecologista, no caso, para fazer uma rotina, é ali que a gente começa a triar, porque assim, hormonalmente, depois a doutora Kera vai falar melhor, a gente tem algumas alterações ao longo da vida que nossa reserva ovariana realmente diminui. Uhum. Só, o que mais atribui essas mulheres é o detalhe, principalmente a parte emocional dessas mulheres. Elas começam a ter uma labilidade emocional, elas começam a ficar irritadas, com humor. Até pergunto para ela, me diz uma coisa, por parte do seu marido, ele acha que você está mais irritada? Você acha que está com um pavio mais curto? A sua TPM está mais intensa? Uma eterna TPM. Sim, e aí elas atribuem isso ao dia a dia. Não, porque ele nasceu para me irritar, então atribui sempre ao outro, ao externo, né? E às vezes elas vão procurar. Eu tenho pacientes que elas vêm comigo, elas vêm tomando um monte de remédio, ansiolítico, antidepressivo. E quando elas vêm comigo assim, está melhorando? Dá uma controlada. E elas não olham um todo. Então, é uma das coisas que acaba interferindo também no relacionamento e na própria autoestima. Porque, às vezes, o principal fator, né, de uma obesidade, aumento do peso, pode ser hormonal, mas a questão do aumento do peso pode ser causa emocional. Que principalmente ela começou na perimenopausa, tem essas alterações de humor, essa ansiedade. O que que ela vai? Ela vai atribuir o quê? Tô ansiosa. Ai, vou comer um chocolatinho, vou comer um docinho. Ah, E aquelas compulsões que às vezes ela não tem controle. Mas é culpa dela? Não existe culpa. É o uhum. organismo dela que está começando a ter alterações, aí vira uma bola de neve. Porque ela vai ter essa compulsão e ela, uma das coisas que a gente fala na perimenopausa, que tem, ela vai começar a tomar ansiolítico ou fazer uma terapia, que muitas acabam fazendo terapia, e aí, essa parte da autoestima, eu pergunto para ela, mas e o peso? Nossa, você tocou num assunto importante. Realmente, estou acima do peso, estou com aquela gordurinha. E você está conseguindo perder? Nossa, doutora, eu não estou conseguindo. Você está conseguindo ganhar massa magra? Não, também não estou conseguindo ganhar. E aí, fala assim, vira aquela bola de De neve, no neve. sentido, uma coisa vai levando a outra. A autoestima dela acaba caindo, o relacionamento acaba também ficando ruim, porque ela não consegue se enxergar mais como o lado feminino. Ai, antes eu fazia, tinha mais energia. Era sempre, eu falo assim, a gente sempre começa a lembrar como era bom. E é uma das coisas que eu sempre falo aos pacientes, a fase quando a gente se conhece, entende o que está acontecendo no nosso organismo e acaba tratando a causa principalmente, a gente vive uma nova fase. E essa nova fase não vai ser nunca igual que você era jovem. Eu falo que pode ser ainda melhor. Sim.
Ô, doutora Chiara, e como que fica, né, na parte dessa questão, né, que a doutora falou, a parte hormonal aí dessa mulher, né, nessa fase da vida, dela não estar se reconhecendo, de muitas vezes ganhar também essa questão, né, que a doutora trouxe do peso. Eu brinco que o climatério é uma montanha-russa de hormônios, entendeu? Às vezes o estradiol tá lá em cima, a paciente tá super bem, 30 dias, 60 dias depois o estradiol tá lá embaixo. O estradiol é o principal hormônio feminino. Sim. E esse hormônio está conectado ao metabolismo. A gente acha que é só a fase reprodutiva, não. Mas ele influencia demais no nosso metabolismo. Então, quando ele começa a oscilar, ele começa a desregular. Então, a gente começa a ganhar gordura abdominal. O formato do corpo da mulher muda. A gente é conhecida pelo aquele formato pera, né? O acúmulo da gordura é mais na região do quadril. Então, na perimenopausa, caminhando para a menopausa, a gente começa a ter aquele formato da maçã. E aí começam as alterações hormonais. Tem resistência à insulina, o colesterol começa a alterar, tem os hormônios que controlam muito a saciedade, que também tem alteração com essa oscilação do estradiol. Então, o que é que a gente vê? A mulher faz tudo o que ela fazia anteriormente, mas o corpo muda. Um ganho de 8 a 10 quilos normalmente nessa fase, Nesse período. mesmo fazendo tudo. Ah, eu tô com personal, eu como do jeito que eu comia anteriormente, mas meu corpo continua mudando. E isso está bem relacionado a essa fase da perimenopausa, essa oscilação, em que o estradiol fica oscilando até ele cair, aí entra na fase do pós-menopausa, que ela explicou que é 12 meses após menstruar, mas a gente não vai esperar o pós-menopausa para começar a acompanhar essa mulher, porque as alterações metabólicas começam antes. Uma glicemia que começa a alterar, o colesterol, a resistência à insulina. Então, ele não é só reprodução, ele também está associado no metabolismo. Então, vamos se dizer, é uma parte normal dessa mulher ganhar esse peso durante esse processo. É normal, mas a gente não pode aceitar, porque aí a gente aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco cardiovascular. A circunferência abdominal está bem relacionada a risco cardiovascular. Então, a mulher começou a ganhar peso na região do abdômen, principalmente, está aumentando o risco de mais para frente levar a um infarto, a um AVC. Então, isso é o que a fisiologia tem, Sim. mas que a gente não pode aceitar e a gente tem que tentar intervir. Aí é o que ela comentou, aumentar a ingesta proteica, ganhar massa muscular. Então, musculação passa a ser obrigatório, entendeu? Então, a gente, normal, entre aspas, né? a gente precisa intervir para não ser normal. A mulher precisa, eu acho que se ela já tá tendo, né, os sintomas da perimenopausa, aí já tá na menopausa e ela tem esse sintoma a mais, né, que aí a questão de engordar durante esse processo já é bom procurar ajuda, né? Isso. Urgente. Doutora Vivi, fala um pouquinho pra gente, né? A gente sabe que é muito comum hoje, né, a questão do cansaço constante das mulheres, né, nesse período. Mas existe alguma relação entre a perimenopausa e essa sensação de fadiga? Ai, eu tô me sentindo muito cansada. É o conjunto, tudo que a gente falou até agora é um conjunto não só hormonal, como metabólico. Então, que nem eu falo, o ovário começa a diminuir a produção dos seus hormônios. Então, se ele diminui a produção, o metabolismo tende a se adaptar a isso. Por isso que a gente tem que pegar antes. Perimenopausa é isso. A gente vê essa oscilação e vai conseguir agir ali para essa mulher para melhorar e potencializar esse metabolismo. Para ela, se ela ganhou peso, a gente potencializa para ela voltar a perder peso ou ganhar uma massa magra, com mais proteína na alimentação, mais direcionado. Então, o cansaço em si realmente está relacionado não só à questão hormonal, que é essa oscilação, mas a questão que a gente começa a viver uma fase de lentificação, vamos pensar assim. Tá. Então, uma coisa é ser jovem, conseguir, nossa, antes dar um monte de tarefa, fazer tudo ao mesmo tempo, minha cabeça funcionava. Ela começa a ter uma nova fase das coisas ficando mais lentificada, mas isso não é ruim. Ela tem que conhecer essa fase dela. E aí ela começa a atribuir várias funções. Então, antes ela pegava várias funções e fazia tudo mais ou menos, fala assim, né? Mas concluía o seu tempo. Hoje ela pega várias funções e procrastina muitas, porque ela não dá conta. E ela começa a ficar ansiosa,
porque a gente tem a maturidade, mas a maturidade às vezes traz até insegurança para essas mulheres, porque a gente vai lendo notícias, vai vendo os filhos que estão crescendo, vai tendo mais atribuições em casa, não só com o trabalho, e o momento de vida da mulher também, ela está no pico da parte profissional dela. Então, a gente atribui a parte emocional, é como se você ficasse com o estresse, mas uma estafa emocional. E aí o nosso parceiro acaba exigindo da gente ter a parceria, a gente tem que estar presente também em casa, não como só parceiro, né, mulher, mas com a esposa, mas como mãe, com uma filha. E aí tudo isso traz a parte emocional na mulher, uma exigência com ela mesma, porque ela quer fazer o melhor. E o melhor, então ela vai deitar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ela não descansa, a cabeça dela está funcionando a mil. Aí vem a oscilação hormonal, faz ela começar a ter aqueles, né, o baixo, né, não tem mais o pico do estradiol, da progesterona, ela fica mais lentificada, isso vai trazendo mais angústia para ela, começa a dormir mal. E aí sim, a gente sabe que o sono é essencial na vida de uma mulher. E aí ela começa a ficar Se não cansada, dorme, não tem aquele fica sono irritada. restaurador, aí durante o dia não tem como ela se sentir bem. E aí ela vai falando, não, mas eu tomo remédio, tomo Zolpidem, vou dormir. Você vai dormir por conta, vai capotar por conta do remédio, mas no dia seguinte ela vai acordar cansada. Porque a parte de metabolismo hormonal tem a melatonina, tem o cortisol, tem os picos. A gente tem que manter isso em ordem. E para manter em ordem, tem que ter uma rotina. O que é rotina? Alimentação, atividade física, higiene do sono, que a gente fala. O que é higiene do sono? É você se organizar para dormir. Né? Uma organização para você avisar seu organismo. Está na hora de se desligar. A tela acaba atrapalhando muita gente, o que é a luz azul. Então, isso daí afeta a melatonina, toda essa parte hormonal. Então, a gente não pode atribuir só a questão perimenopausa, menopausa. A rotina faz com que tenha essas alterações hormonais também. Então, o cansaço é acumulativo. E a parte emocional da mulher é o que mais conta nesse período. Essa é a questão, né? Às vezes a gente fala coisas tão básicas, né? Que nos dias que a gente tá vivendo hoje parece que é tão difícil fazer, né? O difícil é desafiador, né? Aí tem que tomar cuidado com as palavras, porque eu não faço hoje, e uma das coisas que a gente estava falando é das crenças. Estou há 40 anos, se a gente for pensar nas nossas avós, antigamente viviam menos, e tudo bem, ela tinha os filhos, tinha atribuições de casa, o relacionamento, relação sexual raramente tinha, por quê? Porque ela tinha atribuições em casa e estava tudo bem. Hoje a mulher não é assim. Hoje a mulher, o libido não é só questão sexual, é questão de libido, prazer de viver, querer fazer as coisas, ter prazer com isso. E essa crença tem que ser quebrada, porque fala assim, também tô ficando mais velha, tudo bem, todo mundo engorda, todo mundo tá ganhando. É para tirar isso das pessoas. Não é que nem a Kiara falou, normal, a gente não pode normalizar. Se a gente normaliza, a gente deixa acontecer. Mas é normal. Aí vem os riscos cardiovasculares, vem os riscos, a pessoa ela acaba diminuindo a longevidade dela por conta de crenças que limitam essa qualidade de vida que ela não se permite ter. Sim. Doutora Kiara, fala um pouquinho, né, da questão do ponto de vista hormonal, por que essas alterações tanto, né, aí no corpo da mulher traz essa questão do cansaço e muitas vezes até a questão, né, aí de ansiedade nessas mulheres nesse período. A gente falou já que a menopausa não é só alteração reprodutiva, a gente falou do metabolismo, mas uma coisa extremamente importante é que a menopausa também causa alterações do ponto de vista cerebral. A gente tem receptores de estradiol espalhados por todo o nosso cérebro. E o estradiol em si, ele tem conexão com neurotransmissores, como serotonina, dopamina, que eles vão dar energia, vão ter relação com o humor. E o que é que acontece? Quando o estradiol começa a cair mesmo, a questão do desequilíbrio que a gente falou, daquela montanha russa, a mulher passa a ficar mais irritada, passa a ter mais labilidade emocional. Um dia ela tá super feliz, no outro dia ela tá super para baixo. Tem paciente minha que disse, doutora, meu filho não me reconhece mais. Ele não pode esquecer uma xícara na mesa que parece que o mundo vai cair. Então,
isso começa a vir. A queixa que eu mais estou escutando hoje no consultório, fora as alterações corporais, é da irritabilidade, entendeu? E tantas acabam chegando aí no psiquiatra primeiro, entrando com antidepressivo, porque não identificaram que era essa fase que estava acontecendo. A eterna TPM, que a Sim. gente diz, parece que está na TPM o tempo todo. Então, sim, a queda do estradiol tem correlação com as alterações cerebrais, dá sim irritabilidade, alteração do humor, e também os tão famosos brain fogs, que é aquela lerdeza mental. Eu desço para ir pegar um copo d'água, faço 1001 coisas lá embaixo e esqueço da minha água, entendeu? Tem paciente que chega e diz: eu tô numa reunião, a palavra some, parece que eu não lembro o que é que eu vou falar, eu estudei aquela apresentação e simplesmente eu não lembro da palavra. Então, tudo isso está correlacionado a essa diminuição do estradiol, da mudança do metabolismo cerebral, para tentar compensar a queda do estradiol, que é como se fosse uma compensação. O hormônio está caindo e o cérebro vai tentar, de uma forma ou outra, compensar para que a gente tenha uma vida o mais próximo do normal. Então, esses sintomas estão relacionados muito a essa compensação. Então, uma coisa que eu gosto de esclarecer, não é só fogacho, entendeu? Não é só aquele calor, a transição menopausal. Tem alteração cognitiva, tem alterações de humor, tem irritabilidade. Então, a menopausa, o climatério vai além. Vai além. Esses são os principais sinais. Isso, os principais sinais, o que é o mais conhecido por todos nós, são os fogachos, né? Aquele calor intenso em que tira a roupa, coloca a roupa, a alteração do sono, que ela já comentou, é extremamente importante. Né? Aumento de sudorese noturna, diminuição da Como que é? temperatura. Sudorese é quando ela acorda transpirando, suando durante a noite. Suando durante E a aí noite. começa a fazer picos de acordar, não dorme, não tem o sono, né? Aí vai ter a irregularidade do ciclo menstrual, o ressecamento vaginal, as alterações cognitivas, que é o brain fogs, diminuição da concentração, não consegue mais concentrar naquela atividade, irritabilidade, alteração do humor. Então, até eu aplico no consultório uma escala mesmo, entendeu? Para a gente poder, quais são os sintomas que ela preenche e com o tratamento, como a gente consegue melhorar essa qualidade de vida. Sim, legal. Doutora, fala um pouquinho, né, também da questão, né, como que a menopausa aí pode impactar essa questão da saúde íntima da mulher, da sexualidade, né? Já pegando o gancho aqui da Chiara, né? Como ela já falou, a gente tem vários receptores hormonais no nosso organismo. E a questão de libido, desejo sexual, ou mesmo lubrificação da parte íntima, ela está muito relacionada, sim, a hormônios. Então, você vai ter uma queda desses hormônios, principalmente o estradiol, que ele faz a parte de lubrificação, ele melhora a vascularização da região íntima. No entanto, a gente não pode atribuir 100%, porque a mulher não é tão simples assim, né? Se fosse assim, te dava um hormônio e tudo se resolvia. Tava tranquilo, né? Então, o que a gente vai ter nessa fase? Então, a gente pensando na parte fisiológica, com essa queda de hormônio, a nossa região íntima, nossa pele, nossa mucosa, ela vai ficando mais fina, vai produzindo menos muco, menos lubrificação. Então, na hora da relação, ela pode sentir dor, e nessa dor, a gente falar que é fissura, pode até sangrar, pode machucar. Então, essa mulher, quando ela vai sentir a dor, ela vai ter uma reação. Se não corrigir isso, ela vai não querer mais ter a relação, porque é uma relação com dor. E vai formando o que a gente fala de vaginismo, você tem uma contração involuntária da musculatura, e aí acaba prejudicando a relação e o relacionamento, porque ela vai começar a evitar o parceiro. E junto com isso vem a flacidez íntima. Então, como eu faço a questão da cirurgia íntima, muitas mulheres vêm com essa questão. Minha região íntima está flácida. A gente sabe que não é estético, porque indiretamente a flacidez externa, ela está refletindo a alteração interna, principalmente de mucosa e a parte, inclusive, hormonal. Então, essa mulher diminui o colágeno. Se diminuir o colágeno, ela vai ter mais flacidez. E durante a relação, ela começa a ficar com vergonha. Ela não quer mais ter, porque está mais escuro, está mais flácido, ela começa a apagar a luz, os pequenos lábios começam a ficar mais evidentes, e aí ela começa a ter vergonha do parceiro. E hoje a gente está vivendo um momento que muitas pacientes já separaram, porque às vezes eu falo que a separação é muito por conta desse período, porque ela não se entende, o parceiro não se entende, então o índice de divórcio nesse período é muito grande.
né? E aí ela se sente com a autoestima baixa, porque de repente ela tá vivendo esse momento, ou não, o parceiro quer entender e ela tem vergonha de contar, porque ainda é um tabu, né? Muitas mulheres não têm, não vou ficar falando pra minha amiga, por mais Sim. que fale, não vou falar que eu tenho esse problema, eu só vou escutar. Então a gente tem que abrir, porque às vezes pode estar ajudando. Então, quando você faz a reposição, ele melhora essa parte de lubrificação, o se conhecer, a parte de vascularização, porque a parte sexual da mulher, eu tô com falta de libido. A gente tem que ver muito mais, porque eu tenho mulheres que, atribuindo a parte hormonal, acham que eu dando uma testosterona para ela, vai resolver a vida dela. E eu tenho mulheres que eu vou fazer exame, a testosterona menos que 2, porque tem laboratório que nem quantifica mais. Aham. E eu pergunto, como tá a sua vida sexual? Nossa, doutora, tá maravilhosa, tô subindo as paredes. Meu Deus. Aí você vai ver o contexto dela. Ela achou um novo parceiro, ela tá vivendo um momento lindo da vida dela, de sucesso profissional, o parceiro é parceiro mesmo, tá, né? E aí ela fala, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu vou dar testosterona para ela? Não. O que eu tenho que equilibrar? O hormônio da mulher. Vou dar um estradiol, ou se ela tiver em falta e com clínica. A gente tem que pensar que a gente só vai dar algum tratamento quando o corpo grita, que eu falo, tem alguns, né, a gente tá vendo os sintomas, ou quando a mulher, porque essa parte emocional, tudo, ela que vai dizer pra gente, nem o exame. E tem mulheres que eu faço exame com ovário policístico, que tem o testosterona lá em cima, inclusive tem que dar remédio para controlar a testosterona, libido zerado, zerado, elas não conseguem, elas falam assim, eu nunca tive um prazer, nunca tive um orgasmo, nunca senti prazer na relação. Então, assim, o hormônio não pode atribuir nessa parte sexual, por quê? A parte emocional. Então, pensa, uma mulher que tem um monte de atribuições em casa, tem talvez um filho pequeno, ou tem várias tarefas para fazer, e ela vai ter um momento íntimo, ela não vai se entregar, ela tá com vergonha do corpo, porque ela tá acima do peso, porque aquela roupa que ela colocava não tava mais bacana, porque ela ganhou peso, ela vai ficar com vergonha de pôr uma parte íntima mais sexy pro marido, vamos pensar assim, e aí ela vai começar a se esconder. E o se esconder, como que você consegue ter relação? O homem vai encostar nela, vai ter vergonha, ela vai se retrair. E aí ela vai alimentando isso. E é aquela coisa, a gente não pode normalizar o que pode acontecer com a maioria das mulheres. A gente tem que reprogramar essa mulher, vamos pensar assim. Então, a mulher, a gente nunca foi permissiva. Eu faço um programa para ela quando a parte do libido. Então, tem a parte hormonal, que é fácil, que é a parte mais fácil de resolver. Parte hormonal, local, ou estética, eu resolvo. Em um segundo a gente resolve. Mas emocional é um pouquinho mais fundo. Então, ela faz uma programação, faz uma agenda. Ela tem que ter. Vai mandar mensagem pro marido mais caliente? Vai. Ela tem que começar, porque a mulher, ela precisa de umas preliminares. Às vezes, uma palavra doce. Sim. Não é um toque, é uma palavra doce. São flores que são enviadas. Então, ela tem que começar a instigar isso nos homens, porque às vezes ele não Às sabe. vezes eles nem sabem, né? Eu falo Diminuir assim, até a sobrecarga, e né, aí o dela, libido entendeu? dela vai começando, mas isso é uma coisa que a mulher, ela vai conduzindo, porque que nem eu falo para as mulheres, se você não sabe onde que está seu foco de prazer, se você não se explora no sentido de saber os pontos erógenos da mulher, que são os pontos de prazer, como que você espera que seu parceiro vai adivinhar? É um botãozinho que é todo mundo igual? Não. Então, assim, eu conhecer, eu falo assim, o Sim. legal, porque é um tabu, as pessoas não falam. Não tô falando pra você falar sobre isso com todo mundo. Mas é se conhecer, conversa com o parceiro, quer dizer, só o conversar, ele dando atenção para ela, ela assim, nossa, eu não tinha visto, nunca vi esse lado do meu marido. E ela começa a se estimular. Então, ela tem uma agenda que ela vai pensar sobre isso, mandar mensagem pro marido. Então, assim, fazendo a programação, ela vai tendo a vontade, nossa, hoje eu vou encontrar, tem um jantar. Quem tem filhos, vamos vale night, deixa com os avós, deixa, entendeu? Fazer uma coisa diferente. Então, a parte de libido, a parte sexual, a parte não é só hormonal. É todo esse conjunto que a gente tem que Sim. reviver na mulher. E aí sim, a gente vai se tornar as mulheres a melhor fase de vida. Vai ter com maturidade, com corpo ótimo, porque a parte hormonal sua vai estar equilibrada e metabolicamente boa. E com a cabeça parte, né, com um parceiro que te entende, você entende, é a melhor fase da vida da mulher. A gente torna isso, não pior, a melhor. A melhor, né? E daí tem, assim, você falou bastante da questão, né, hormonal, que é importante nessa fase, né, doutora? Você pode falar um pouquinho da importância, né, dos hormônios aí femininos nessa parte aí da mulher em questão, né, da libido dela também?
Então, eu até explico. A gente vai sim, quando tem indicação, que as indicações são clássicas, a gente tem que ver indicação contra indicação, fazer a reposição. A primeira reposição que a gente faz, concordo com a doutora Vivi, é a reposição do hormônio feminino, que o principal é o estradiol, ou a gente vai usar uma via tópica, ou vai usar, que é transdérmico, em forma de gel ou adesivo, oral em um menor caso, mas ter possibilidade também. A gente vai fazer a proteção do endométrio com a progesterona, então a gente vai equilibrar os hormônios femininos e na maioria das vezes já vai melhorar o ressecamento vaginal, já vai melhorar a questão da dor, então já vai melhorar a questão até de humor, então a gente equilibrou do ponto de vista da mulher. Uhum. Em alguns casos bem selecionados, porque é o que a doutora Viviane disse, não adianta só repor hormônios se todo o contexto não tiver melhorado, entendeu? O ambiente, o parceiro, a sobrecarga, dormindo bem. Quem é que cansada, estressada, irritada, vai querer ter relação sexual? Não tem, Quer entendeu? dormir só. Não tem, ela quer dormir. Paz, né? Que é paz, Ela quer silêncio. chegar, dormir. Então, equilibrou tudo isso. Mas a mulher refala: ah, não, doutora, melhorei nisso, nisso e nisso. Melhorei no humor, melhorei, mas a minha libido ainda está muito afetada. Então, tem uma síndrome, que é a síndrome do desejo sexual hipoativo, que tem critérios clássicos, em que a gente tenta fazer a reposição de testosterona. É um teste terapêutico. Mais uma vez, disso. Tem que alinhar tudo, né? A gente não pode dizer, faz esse gelzinho de testosterona que a sua libido vai ficar 100%. Mas existe a possibilidade de fazer a reposição de testosterona depois do estradiol e da progesterona, tá tudo equilibrado, para ver se melhora a questão da libido. A gente faz esse teste terapêutico, vê como é que a paciente fica, se ela vai realmente melhorar. Mas, mais uma vez, frisando, eu preciso melhorar como um todo, eu preciso melhorar a cabeça dessa mulher, eu preciso trabalhar a relação, preciso saber se ela está bem, para a gente ver um conjunto, né? Não é um botão liga, desliga. Sim. Infelizmente. E tem a questão da equipe multidisciplinar, que aqui a gente não tem os representantes, mas uma fisioterapia da pélvica, geralmente fazendo a parte de estímulo pélvico dessa musculatura, ela estimula a vascularização e melhora muito essa questão da percepção da parte íntima, melhora muito a questão da flacidez vaginal, que muitas reclamam, né? Porque às vezes vai ter uma relação, escutam barulhos desagradáveis, e às vezes é uma flacidez que ela vai resolver com exercício pélvico. E se a gente associar com reposição hormonal, esses exercícios, que não é só corpo, exercício pélvico entra também entre os exercícios que faz parte da menopausa, perimenopausa, e se puder até antes. Eu ensino para meus pacientes antes mesmo dessa fase, para terem a consciência corporal. Né? E aí a gente associa, se precisar, tecnologias também. Hoje a gente tem a medicina aí para trazer as boas, novas, né? Então é um laser, uma radiofrequência, né? Conforme a necessidade. É tudo questão de... tem uma ordem, existe uma ordem, né? A gente tem que equilibrar. O equilíbrio vem da fisiológico e vai indo. E a gente vai dando conforme a necessidade. De conhecer aquela paciente, né? Saber qual é a queixa dela, entender, ter tempo para escutar aquela mulher. Acho que a gente precisa escutar, saber o que é que está incomodando ela, entendeu? Não é se fosse, você passava na farmácia e resolvia, né? Você precisa um passo a passo para entender o que incomoda e o que é que eu posso fazer para te ajudar. É a reposição? Ok, não tem contraindicação, a gente faz. Não, é flacidez, eu não tenho libido, encaminha para fisioterapia pélvica, acompanha em conjunto, essa multidisciplinaridade é muito importante, entendeu? Ver a mulher como um todo, né? Sim. E não existe protocolos, pacotes, isso que todo mundo tem que entender. Você chega lá, você vai pacote tal para você vai resolver sua vida. As pessoas são tratadas de uma maneira individual, personalizada. Por quê? Porque cada um vai ter sua queixa principal. Então isso a gente tem que deixar claro porque a gente acaba escutando questão de emagrecimento, tudo, se a gente fosse entrar no assunto, que tem que ser um podcast só para isso, mas não adianta tentar dar um remédio para emagrecer se eu não fiz tudo isso antes, você entendeu? Sim. Então, emagrecimento, a gente sabe que muita gente vai tomar né, o medicamento injetável, vai tomar o Vioral, pronto, 2, 3 meses vai emagrecer 10 quilos, ela vai voltar a engordar. Porque a gente não tratou a parte hormonal, a gente não tratou a parte metabólica. Então, assim, é equilíbrio que tem que começar daí. Sim, eu acho que também uma parte importante, né, que a gente falou, da questão da escuta ativa.
porque Uhum. muitas mulheres às vezes já vêm de alguns profissionais, né, que às vezes falou, ah, isso é normal, porque a gente vinha muito de escutar antigamente, né, lá as mães, as avós, ah, tudo era normalizado, e não é, hoje a gente sabe que não é. Então, eu acho que vai muito essa questão aí da escutativa do profissional e dele saber também ali até que ponto essa mulher tá falando tudo, porque muitas Oh, vezes a sim. questão que a doutora trouxe, né, Ver- da vergonha dessa mulher, né? A minha área gineco é mais difícil elas terem vergonha, porque realmente é um livro aberto, né? Literalmente. Acho que Brincadeira, né? Brincadeira, mas ela acaba falando tudo ali, que a gente tá fazendo exame, né, físico, a parte ginecológica, ela acaba abrindo, porque ela vai falando, ah, mas realmente eu sinto, sente dor aqui? Aí ela fala, ah, não, mas é. Aí ela começa a falar desse assunto. E não incomoda quando eu tô vendo alguma Sim, coisa, mas realmente elas têm muito pudor, né? As mais velhas, principalmente nessa parte dos 40, 50, mas elas não gostam de ficar falando sobre isso. sim, Então, elas só sentem ficar perguntando. E a escutativa é exatamente isso. Quando a gente pergunta, não é falando assim, ah, tá com calor, vai tomar isso. Tá com, né, quer emagrecer, vai tomar isso. Tá com compulsão, ansiolítico. A gente tem que direcionar essa mulher. E esse direcionamento é entendê-la no contexto emocional e histórico de vida dela, porque ela já passou com vários médicos, ela já tomou um monte de remédio. Adianta eu passar tudo de novo para ela? Se ela sim. entender o contexto e trabalhar, eu trabalho muito a ansiedade das pacientes. Eu faço um treinamento de ansiedade. E aí elas controlando, às vezes só isso. Tem uma paciente que ela fala assim: nossa, doutora, só pela consulta eu acho que eu vou resolver já 50% dos meus problemas. Sem o tratamento final, entendeu? o Sim. sonho em ter um momento em para elas Só para. Né? rapidinho, só para. Gente, a gente vai intervir rapidinho. Pode. Como elas dizem, só no momento da consulta em que conseguem desabafar, que conseguem explicar tudo, elas já começam o Se sentir processo de bem, melhora, entendeu? já. Elas já conseguem encontrar alguém que confie que vai ajudar ela a passar essa fase bem. Aí, com relação ao corpo, dá até perceber, porque elas chegam tensas, ainda mais quando é a primeira vez. Aí a gente começa a falar e começa a mostrar que não é a culpa dela, não é ela que tá fazendo errado. Ela faz tudo certo, mas o corpo dela que não tá respondendo da maneira que ela está fazendo. E aí ela começa a entender. Aí você já vê que ela começa a dar aquela relaxada na cadeira. Até sente, Aí eu né? falo assim, me diz uma coisa, com relação ao momento que você chegou e o momento agora, né, que a gente tá Sim. no meio da consulta, você tá se sentindo mais relaxada? Nossa, tô outra pessoa. Eu quero até falar mais coisas, você entendeu? Aí a gente Sim. começa a criar Até a confiança, intimidade, né? intimidade, Intimi- exatamente. Tanto que são pacientes que acabam voltando porque viram amigas, né? Que a gente consegue ajudar a passar dessa fase de uma forma bem É, mas vira tranquila. amiga de trazer chocolatinho. Eu falo assim, a próxima vez não é chocolatinho, vamos com umas coisinhas, né, mais mais saudável. saudáveis. Eu falo brincando pra ela. O doutor, e até, né, você falou brincando, mas eu queria entrar muito nesse ponto com você, né? Por que que muitas mulheres sabem que precisa aí mudar esses hábitos, ter hábitos mais saudáveis, mas muitas vezes começa, desiste ou fala, na outra semana eu começo, na outra eu começo. Tem alguma coisa aí comportamental? O principal são as crenças que eu acredito muito forte, porque assim, quando eu passo ou um direcionamento, porque antes de mais nada, quando a gente conhece a mulher, a gente vai criar uma rotina. Eu falo para ela, a gente tem que criar uma rotina, mudar seu estilo de vida para começar a fazer um tratamento. Muitas querem coisas para ontem. Ah, não, mas eu quero uma coisa só que vai me emagrecer e aliviar meu calor. Aí eu falo assim, não é assim porque você vai voltar a ter. Você não vai melhorar, você não vai ter a cura. Uhum. Você vai ter um tratamento paliativo, né, que a gente fala aquele momento. E aí aquela crença de, a prioridade nunca é ela. Ah, eu tenho que levar os filhos para a escola. Então, se eu começar a fazer uma dieta, aí eu falo assim para ela, se eu direcionar essa... Não, dieta não, não vou... Ela já começa, não vou conseguir. Porque a minha rotina, eu mal paro para tomar água. Eu tenho que buscar meu filho de manhã, à tarde e à noite. Aí eu falo assim, e que momento que você tem para você? Ah, se der à noite eu faço alguma coisa. O que que você faz? Eu tento assistir uma televisão, eu tento fazer alguma coisa porque eu É. capoto de cansaço. Aí a prioridade, por quê? Porque elas foram criadas porque elas são mães. Então elas têm que se dedicar à casa e à família, ao marido. Elas são empresárias, então elas têm que dar o melhor porque aquele papel de querer fazer tudo
e às vezes não conseguir concluir. Então elas vão procrastinando. Então eu passo algo, você deve sentir também, a gente passa algo, eu tento passar algo bem simples, e eu falo assim para ela, daqui 10 dias você volta. Aí quando a gente entra em contato, mas ela ainda nem começou, nem mandou fazer a parte de suplementação. Aí você fala, mas por quê? Não, mas é porque eu fui. Aí elas começam a dar justificativas que não tem algo justificável, vamos pensar assim. Tem um negócio chamado organização e rotina. Eu falo assim para elas, enquanto você não colocar, põe na agenda, fala assim, Você como compra, prioridade, né, também. põe seu nome na agenda. E se tiver um compromisso, fala que você tem compromisso. A sua vida não diz respeito a ninguém. Fala que você tem compromisso. Seja você fazer um cabelo, fazer uma unha, para dormir, para assistir alguma coisa que te relaxe, escutar uma música, não importa. É um momento seu. Você precisa desse momento. Então, as mulheres procrastinam mais por conta que elas sempre, o outro lado, a prioridade a fazer a outra coisa é melhor do que parar. Imagina, as pessoas vão achar que eu sou folgada, vou parar para descansar. Isso daí em casa eu escuto. Fala assim, não, imagina. Inclusive, a minha mãe, ela tinha vergonha de falar, ela encostava, dava aquela cochiladinha, se um filho pegasse ela assim, lá na cabeça dela, ela falava assim, nossa, ele ia achar que eu sou folgada, que não sei o Na que. cabeça dela, né? Na Às vezes, cabeça o filho dele, ele nem nem falava tá falando. Nada. Não, ele falava assim, nossa, não, é que assim, filho é complicado. Brinca, Eu falo assim, nossa mãe, mas já tá dormindo. Então, assim, isso fazia ela se sentir tão mal, no sentido de, meu Deus, eu não posso, eu não posso. Não posso Não é descansar, né? permitido. Que nem em casa. Quem nunca já foi, dona de casa não trabalha, tem vida fácil, né? É que mais Então, Porque trabalha. mais trabalha. que mais trabalha, porque põe todo mundo É. organizando. Só que hoje a mulher está saindo dessa de casa. Então, ela tem que ser a dona de casa, empreendedora, Empreendedora. mãe. Então, assim, e tudo isso ela não consegue pôr na organização. Por quê? Quando surge uma urgência, alguém liga da escola, seu filho, ela vai sair correndo, ela vai abrir mão de tudo que ela tinha que fazer dela e vai fazer. Porque é dela. Nós, mulheres, fazemos isso. A gente quer abraçar o mundo. E cabe a nós o quê? Começar a ter a organização e pontar o que é importante naquele momento. E o principal, a gente nunca põe a gente em primeiro lugar. Doutora, se você pudesse falar assim, 3 hábitos aí que as mulheres poderiam mudar nessa fase de vida que podem ajudar elas a ter mais uma qualidade de vida, o que que você falaria? Eu digo, primeiro não vou começar pelo um hábito, entendeu? Eu vou dizer se conhecer. Tá. Se conhecer e conhecer a fase que ela tá passando. Então, depois que você conhece a fase que você tá passando, você sabe o que tem que mudar. Aí os hábitos. Tem que fazer exercício, entendeu? De preferência, musculação. Mas uma coisa que eu digo, começa pelo que você gosta e depois você vai buscar o que é necessário. Então, exercício físico é primordial, é essencial, entendeu? Segundo, é a gente comer proteína. A gente tem que bater meta proteica para a gente ganhar músculo. Como a gente falou anteriormente, nessa fase a gente troca gordura por músculo, desacelera o metabolismo. Então, a gente tem que ter comer proteína para ganhar músculo, ativar. E o sono? Ela até comentou de ter uma rotina de sono, trabalhar, ver como é que fica o sono. Porque se a gente não dorme bem, a gente acorda cansada, a gente acorda irritada e aí nosso dia vai sendo levado, entendeu? Então, uma dieta mais hiperproteica, um sono de qualidade e exercício físico. Eu acho que são os 3 hábitos que a gente tem que começar antes, entendeu? Não é esperar chegar na menopausa, entendeu? A gente já começa antes para poder chegar nessa fase um pouco melhor. Sim. Ou bem melhor. Quais são, assim, hoje, né, durante esse tempo de vocês aí nessa área, os maiores mitos e tabus que vocês já ouviram sobre a menopausa? Essa é uma fase da mulher. Todo mundo vai entrar e tudo bem você não ter prazer, tudo bem se você não quiser mais, né? Não só a questão de praticar atividade física, o engordar é normal. Imagina, todo mundo ganha barriga. Todo mundo. Lembra das suas avós? Eu falo brincando mesmo, lembra das nossas avós? Barriguinha tanquinha, os bracinhos fininhos. Eu não quero que você chegue nisso, eu falo para elas brincando, né? Mas é isso. E tá tudo bem, porque toda mulher sempre é como se fosse o fim da vida dela de prazer ou de ter vontade de viver. É ali.
40. Antigamente era 30 e pouco, né? Hoje é 40, hoje é 50. Hoje eu falo para as mulheres é 90, porque um dia a gente vai chegar no 120, entendeu? Glória. Então, a mulher hoje, ela tá se conhecendo. Eu tenho pacientes, outro dia uma paciente ela veio, ela tá com 70 anos. Ela tinha um marido falecido, ela fazia parte de aula de dança. Ela conheceu um mais novinho, de 50 anos. Ela falou assim, doutora, me devolve o prazer, porque eu quero sair com ele. Ela tava com vontade, assim, aí veio o libido. Ela falou assim, tô com vontade, mas eu tô com medo de me machucar, faz tempo que eu não tenho relação. Uhum. Como que eu faço? A gente vai preparando isso. Antigamente não, era o fim da Era o fim vida, da digo assim, vida. reprodutiva, era o fim. Parou de reproduzir em todos os sentidos, né? Parou de Não só de viver, né? viver, de trazer algo a mais, né, para o mundo. E tava tudo bem. E hoje não. Acho que isso aqui mais segura. Ainda a gente tem embutido. Então, assim, Uhum. a gente fala assim, mas não dorme bem. Todo mundo dorme bem. Calor, todo mundo tem calor. É difícil falar com uma mulher que fala assim, menopausa. Mas a minha vizinha teve, todo mundo. Nossa, eu tava vendo, mas todo mundo que eu convivo teve. O Teve. todo mundo não precisa ser você. A gente não todo mundo A é gente igual. não é todo Você não mundo, precisa né? ser todo mundo, exatamente. Nossas mães diziam isso, né? Você Você não é todo mundo. Exato. Então, nossas mães são sábias. Agora a gente tem que trazer esse ditado pra gente falar, eu não sou igual a todo mundo. E você, doutora, qual foi, assim, os maiores mitos ou Acho que tabus que você Os já maiores ouviu? mitos que a gente escuta muito sobre isso, entendeu? De que é uma fase que todo mundo vai passar e se adapte, mas também que a reposição hormonal é perigosa, entendeu? A reposição hormonal, quando bem indicada, é vida para a mulher, lógico. Vão ter aquelas que têm contraindicação, mas vale o paciente e o médico colocar na balança risco-benefício, identificar quem é aquela mulher que vai se beneficiar da reposição hormonal e tratar. E quando não for possível a reposição hormonal, tantas outras coisas que a gente pode alinhar, como ela disse, fisioterapia, cuidado alimentar, exercício físico, tem tanta coisa para fazer por essa mulher. Então, é uma fase que todas nós queremos passar, que a gente não quer morrer antes de entrar na Sim. menopausa, quero passar com qualidade. Então, procure um acompanhamento, faça um acompanhamento de qualidade para viver essa fase bem. Reposição hormonal é perigosa quando má indicada. E eu falo assim, se você tem problema de tireoide, o que você faz? Você repõe o hormônio de tireoide. Se você tem a falta de insulina, você vai repor a insulina. E por que não, quando a mulher perde a função ovariana, a gente não pode repor para voltar o corpo entender que ela vive uma fase reprodutiva? Não vai reproduzir em termos de fertilidade, mas em termos celular, ela vai continuar vivendo muitos anos. Por que criou-se esse tabu? Hoje a gente usa tudo, é isomolecular, igual o que a gente tem no nosso organismo. Exatamente, estradiol, eles são feitos sintéticos, óbvio que são feitos numa fábrica, mas eles são bioidênticos, isomolecular. Então se criou um tabu que, graças a Deus, a FDA derrubou isso. Isso. E ainda pediu desculpa a todas as mulheres que eles prejudicaram. Então, Ah, assim, hoje tem que cair por terra e isso elas ainda levam. Isso é uma crença que elas ainda levam. Não vou Uhum. repor. Imagina, minha tia teve câncer ah, e eu vou ter câncer também. Aí eu falo assim, justamente o contrário. Se for bem reposto, vai evitar o seu câncer. Porque a gente não vai mudar só o hormônio, a gente vai mudar seu estilo de vida. Uma genética ou mesmo uma alteração na família não pode determinar o seu destino. E quem muda isso é o ambiente. Se a gente faz uma reposição hormonal e inicia uma atividade física junto, a gente vai equilibrando, né, esses riscos-benefícios, entendeu? Então tem que ser bem avaliada aquela Sim. mulher, entendeu? Tem que ser bem avaliada. Quando bem indicado, vai trazer benefício. Se a gente pensar no homem, você acaba, entrou, a testosterona cai, indica, faz o tratamento. Porque tem tanto tabu, tem tanto medo na reposição hormonal feminina, entendeu? Então, vamos cuidar melhor das nossas mulheres. sim. Pra gente encerrar, né, eu queria aí que vocês deixassem, né, uma mensagem para as mulheres que estão assistindo o nosso podcast e também as redes sociais aí de vocês, onde o pessoal pode estar encontrando. Se tiver alguma dúvida, se pode mandar mensagem, aonde vocês atendem, se atende só presencial, se atende online, né? Vamos lá. Mulheres, não tenham medo de se conhecerem. Vocês vão descobrir
que a melhor fase começa principalmente além dos 35, 40 anos. Falo 35 porque com essa fase de estresse eu tenho paciente de 36 entrando na fase de perimenopausa, tá? Então, a partir dos 30 anos, você tem que, na verdade, tem que se conhecer em qualquer período de vida. Vamos pensar assim, né? Se conheçam. Se conheçam. Sabe por que você tem TPM? Sabe por que o seu ciclo funciona dessa maneira? Sabe que você vai ter uma oscilação hormonal no período do ciclo, se for no período fértil, ou no perimenopausa, no pós. Vá no médico. Questione seu médico se tem necessidade de fazer um tratamento mais radical ou se só algumas coisinhas de mudança a gente consegue realmente trazer um benefício. Por quê? Tudo que está por trás disso é uma das coisas que a causa, que é o mal do mundo, não é só a questão do estresse, mas o que leva esse estresse, que é a ansiedade. E hoje a ansiedade é uma doença nova no sentido de não ter controle sobre os resultados. A gente quer, não, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou, né, lá na frente eu vou ter isso, isso, isso? Não, foque no agora. Sabe que agora que tá, a gente pode ter controle é no processo. E o processo tem que ser o melhor para você. Faça sempre o seu melhor. O que é o melhor? Se cuide, se coloque como prioridade. Porque dessa maneira você vai vendo os resultados. Dessa maneira você vai melhorando sua ansiedade, sua autoestima. E você vai contribuir para quem estiver ao seu lado. Um melhor relacionamento. Você vai ser uma melhor mãe, vai ser uma melhor esposa. Uma melhor, não para o outro. O melhor para você, que você vai se sentir feliz. Isso é qualidade de vida, isso é longevidade saudável. E eu sou médica aqui de São Paulo, atendo na Zona Oeste de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, ali no Jardim das Perdizes, e funciono de segunda a sexta, e vocês todas estão convidadas. E visitem minha página do Instagram, que é doutora Viviane Vendramini. Obrigada, doutora. Doutora Chiara, também deixei sua mensagem para quem está nos assistindo. E também, né, a sua rede social aí, onde o pessoal pode estar te procurando também. E por fim, se conheçam, procurem ler sobre essa fase, procurem estudar sobre essa fase, procurem ajuda, entendeu? Tenha uma rede de apoio, converse com as suas amigas sobre essa fase, que é uma fase que pode ser passada de uma forma bem saudável. Eu atendo aqui em São Paulo, atendo online para todo o Brasil, eu brinco nos dois extremos, tanto em Tatuapé quanto na região do Brooklyn. E minhas redes sociais é doutora Chiara Ramalho, com KY, doutora Chiara Ramalho. Obrigada, doutora. agradeço. Quero agradecer vocês, né, por estarem aqui no Natcast, por falar sobre esse tema, né? Eu falo que trazer mais conhecimento e consciência aí para as mulheres é o importante. E é o nosso propósito, né? É a né? chave. É a chave. Então, quero agradecer Eu que agradeço. doutora Vivi por novamente estar aqui. Doutora Chiara, primeira Sempre vez, foi um as portas prazer. estão abertas para mais vezes, né? É um prazer estar aqui. Eu Muito agradeço. obrigada. Eu agradeço também, muito obrigada pela oportunidade de passar informações para todas que precisam se conhecer um pouco mais. Legal. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.